Bem, o que a gente vai fazer agora é ver alguns exemplos de como usar produtos notáveis. A gente já viu esses produtos notáveis aqui na aula passada sobre a álgebra dos números reais, que são, enfim, regras bem elementares que seguem da regra da distributividade, ok? São fórmulas elementares. Então, só lembrando aqui alguns que a gente viu a diferença de dois quadrados. Então, você pega dois números, a diferença do quadrado deles é o produto da diferença pela soma desses dois números. A gente também viu outros, mas eu vou colocar aqui só os mais relevantes, assim, que em geral a maioria das pessoas tem mais dificuldade. A gente viu também a diferença de cubos. Foi os dois que a gente mostrou na aula, na outra videoaula, inclusive, que é o produto da diferença dos dois números pelo quadrado do primeiro, mais a soma do produto dos dois números, mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. E outro que a gente viu também foi a soma de cubos, que é o produto da soma dos dois números pelo quadrado do primeiro, menos agora o produto dos dois números, a vezes b, mais b ao quadrado. São duas fórmulas bem parecidas, até se você perceber, tanto essa diferença de cubos como a soma de cubos. Tem só uma questão do sinal que muda aqui, né? Tanto aqui nesse termo aqui eu tenho o produto da diferença, no caso, e aqui soma de cubos eu tenho o produto da soma. Por esse termo aqui aparece um sinal negativo, aqui aparece um sinal positivo. A gente mostrou essa fórmula aqui, né, que é a diferença de cubos, e a soma de cubos é bem parecida, é só você usar a regra da distributividade, comutatividade, produto dos números reais, e aí sai esses produtos notáveis aqui. Então vamos ver exemplos disso daqui. Então, exemplos de como usar de forma inteligente produtos notáveis. Então, esse primeiro exemplo que eu vou ver aqui, a princípio, ele não é uma expressão polinomial, mas ainda assim ele vai envolver expressões polinomiais. Então, e ele não é uma expressão polinomial porque você vai fazer algo que, como a gente disse no outro vídeo de polinômios, você não pode dividir pelas variáveis. A única operação, a princípio, que é válida numa expressão polinomial que você faz entre as variáveis é multiplicar as variáveis entre si e somar, mas dividir não. Enfim, então essa expressão aqui que eu vou escrever não é uma expressão polinomial, mas ela envolve expressões polinomiais. No caso, eu estou dividindo dois polinômios aqui. Tem um polinômio de grau 1, 2x menos 3, dividido por um polinômio de grau 2, que é 4x ao quadrado menos 9. E uma coisa que você observa é o seguinte: primeira coisa que eu devo salientar, como eu estou fazendo uma divisão, no caso, uma expressão polinomial eu posso calcular para qualquer número, mas se eu faço uma divisão, aqui já deixa de ser uma expressão polinomial e eu tenho que me preocupar que eu não posso dividir por zero. Isso aqui pode ser difícil de perceber, porque aqui eu tenho uma variável, no caso aqui não é simplesmente um número fixo, mas eu posso calcular isso aqui para qualquer número x, desde que o 4x ao quadrado menos 9 não seja zero, ok? Enfim, eu não vou dar muita atenção a como resolver isso aqui, mas isso aqui é a mesma coisa que 4x ao quadrado não pode ser 9, ok? Portanto, para que isso não seja zero, que é a mesma coisa que x ao quadrado não pode ser 9 dividido por 4, e aí o x não pode ser nem mais nem menos 3 meios, ok? Que seria a raiz quadrada de 9 quartos, né? O menos também não pode ser, tanto 3 meios, que o quadrado vai dar 9 quartos, menos 3 meios também dá ao quadrado 9 quartos, né? Você faz menos 3 meios vezes menos 3 meios também vai dar 9 quartos. Então não pode ser nem mais nem menos 3 meios, ok? Então, qualquer número diferente desses dois eu posso calcular essa expressão aqui. Ok, então já considerando isso, agora vamos tentar observar se tem algum padrão nessa expressão para eu tentar reescrevê-la. Uma coisa que você observa é o seguinte: essa expressão daqui de cima, a princípio não tem nada que eu possa fazer para simplificá-la se eu só vejo esse numerador, 2x menos 3. Já essa expressão aqui de baixo, não só ela tem um padrão por si só, porque eu tenho aqui 4x ao quadrado, que é o quadrado de 2x, ok?
E aqui eu tenho 9, que é o quadrado de 3. E aí a gente vai ver depois que essa relação vai aparecer. Ah, mas espera aí, o 2x é justamente o que aparece aqui e o 3 é justamente o que aparece aqui em cima. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Essa expressão, 2x menos 3 dividido por 4x ao quadrado, menos 9, eu posso escrever como 2x menos 3 dividido por 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x ao quadrado. E 9 é 3 ao quadrado, ok? E aí o que eu tenho é, agora, um dos produtos notáveis que a gente acabou de ver, que é a diferença de dois quadrados aparecendo aqui no denominador. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 2x menos 3 dividido por, no caso, diferença de dois quadrados é o produto da diferença desses dois números, que é 2x e 3, pela soma desses dois números, que é 2x e 3. E aí, talvez agora está mais claro, você vê que o x não pode ser nem 3 meios, porque aqui você vê que essa primeira expressão que aparece aqui, ó, se o x é 3 meios, quando você faz 2 vezes x, 2 vezes 3 meios, vai dar 3. Menos 3, 0. Então, essa expressão ela é 0 quando o x é 3 meios. 0 vezes qualquer coisa é 0. Isso aqui é uma das coisas que a gente viu. Então, teria 0 no denominador. Não posso ter. Da mesma forma, se eu faço x igual a menos 3 meios, quando eu faço 2 vezes menos 3 meios, vai dar menos 3. E aí, quando eu somo 3, dá 0. Okay? Então, essa expressão aqui, 2x mais 3, ela é 0 quando o x é menos 3 meios. E, portanto, o denominador seria 0. E aí, eu não posso calcular quando o x é menos 3 meios também. E aí, agora, o que é relevante de você perceber aqui é que tem um termo repetido agora. Como eu disse, era o outro padrão dessa expressão. Não só eu tenho que no denominador tenho diferença de dois quadrados, como justamente esses números que eu estou calculando o quadrado aparecem aqui em cima. Então, esse é o segundo padrão que eu percebo. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 2x menos 3 dividido por 2x menos 3 vezes 1 sobre 2x mais 3. E aí eu vou pausar um pouco, porque vezes 1, porque isso aqui, 2x menos 3, é a mesma coisa que 2x menos 3 vezes 1, ok? Só um jeito de reescrever. E aí você diz, ah, mas espera aí, esse número aqui, essa expressão aqui é 1, que é o que você diria que esse termo cancela com esse, ok? Perceba que eu posso fazer isso sim, porque desde o começo eu estou considerando que o x não é nem mais nem menos 3 meios, então, portanto, aqui nesse caso não é 3 meios, esses números aqui não são zero, né? Então, é um número diferente de zero. Quando eu pego qualquer número diferente de zero e divido por ele mesmo, dá 1. E se eu multiplico qualquer expressão, no caso essa expressão aqui, 1 dividido por 2x mais 3 por 1, é ela mesma. Então isso aqui é simplesmente 1 sobre 2x mais 3. E aí você diz, pô, isso foi uma grande simplificação que eu fiz. Eu tinha uma expressão mais complicada, envolvendo mais termos aqui, mais caracteres do que essa. Isso foi uma coisa que eu consegui. Mas tem outra coisa relevante que você percebe aqui, que é o seguinte. Essa minha expressão original, eu não conseguia calcular nem para mais 3, nem menos 3. Mas já essa expressão que eu cheguei aqui, eu consigo calcular essa expressão quando o x aqui, o valor de x é 3 meios. Não tem nenhum problema. Quando o x é 3 meios, nessa expressão aqui final, eu tenho 2 vezes 3 meios, que seria 3, mais 3 dá 6, ok? E daria, portanto, 1/6, quando o x é 3 meios. E você diz, isso quer dizer que eu tenho como calcular essa expressão quando x é 3 meios? Não. Isso é uma coisa que você tem que ter cuidado, porque quando eu quero dizer que essa expressão é igual a essa, eu estou me referindo explicitamente quando eu considero valores que não são nem 3 meios, nem menos 3 meios, ok? Isso eu deixei claro desde o começo para eu poder trabalhar com essa expressão, porque senão essa expressão nem existe, já que ela estaria indefinida pelo fato do denominador ser zero, no caso desses números aqui. Então, ela não existe quando x é 3 meios ou menos 3 meios. Então, desde que não seja esses números, essas duas coisas são iguais, de fato. Para eu calcular essa expressão aqui, por exemplo, quando x é 1, é a mesma coisa que eu calcular essa expressão aqui quando x é 1. Não é 3 meios nem menos 3 meios, então tá ok. Mas, apesar de que eu tenho isso, mas é como se fosse uma certa expansão
dessa expressão aqui, porque eu não consigo calcular ela quando x é 3 meios, mas esse aqui eu consigo. Então, isso não quer dizer que as duas são iguais para qualquer número, mas de certa forma quer dizer que é como se para valores muito próximos a 3 meios, ok? Você vê que eu posso calcular essa expressão desde que não seja 3 meios, é a mesma coisa que calcular isso aqui. E esse aqui é bem fácil eu saber. E eu posso calcular não só para valores próximos a 3 meios, mas no próprio valor 3 meios, né? Isso é algo relevante, vai aparecer mais na frente em outras expressões matemáticas, em especial quando você vê esses determinados assuntos do cálculo diferencial, ok? Então, mais um exemplo parecido com esse aqui. Agora eu vou considerar essa expressão aqui, raiz cúbica de x mais 1 menos 1 dividida por x. Essa expressão, a princípio, aparenta ser mais complicada que a última que a gente tratou, mas pelo menos ver onde ela não pode ser calculada é um pouco mais fácil, porque aqui o denominador só é o x, né? Então esse denominador não pode ser zero, então x, portanto, não pode ser zero para eu poder calcular essa expressão. Com relação ao numerador, você diz, mas tem uma raiz aqui em cima. Então, em geral, tem restrições, né, quando você calcula a raiz, mas perceba que a raiz aqui é uma raiz cúbica, ok? E quando esse número aqui é ímpar, não tem nenhum problema. Lembra da aula lá de potenciação, do vídeo que a gente fez de potenciação? O único problema quando eu tenho expoentes fracionários, que no caso aqui é 1/3, né? É x mais 1 elevado a 1/3, é quando o denominador é um número par, ok? Esse seria o problema, a princípio, que eu tenho que necessariamente ter esse número x mais 1 aqui no caso positivo. Mas quando é ímpar, no caso aqui 3, não tem nenhum problema. Esse é uma coisa que está unicamente definida, o número, no caso que o cubo é x mais 1, e é esse aqui, a raiz cúbica de x mais 1. Só existe uma resposta para esse problema, então por isso que não tem problema quando esse número aqui é ímpar. Então essa é a única restrição que a gente tem para essa conta, é que o x não pode ser zero. Então agora vamos lá tratar essa expressão. Então, a princípio, uma coisa que você vê aqui é que ela aparenta ser uma expressão complicada, e eu tenho uma raiz cúbica aqui, que é o termo complicado que de fato está complicando essa minha expressão. E aí você pensa, o que que eu tenho, o que que eu posso fazer, que eu poderia fazer para essa expressão aqui ser mais simples? Então, o que ela tem de complicado é a raiz cúbica. Como é que você deixa uma raiz cúbica mais simples a princípio? Qual a operação matemática? Se você fizer o cubo. Se você faz o cubo dessa raiz cúbica, simplesmente vai dar esse número aqui, x mais 1. Você dizer, ok, mas eu não posso fazer isso por vários motivos. Primeiro que eu não só tenho isso daqui, né? Mas eu alteraria a expressão, né? Se eu faço o cubo dela. Mas eu tenho outras coisas aqui. Eu tenho uma diferença aqui também por esse número aqui, 1. Então eu tenho uma diferença, tenho algo que o cubo facilita. Será que uma diferença de cubos ajuda? Então vamos lá, vamos escrever aqui a diferença de cubos, okay? Só para ver se ajuda. Estou falando isso porque, de novo, eu disse um cubo ajuda para eu simplificar essa expressão e eu tenho uma diferença. Então vamos ver a diferença de cubos. Lembrar aqui, a ao cubo menos b ao cubo é o produto da diferença desses dois números, a menos b, pelo primeiro número, o a ao quadrado, mais o produto desses dois números, a vezes b, mais b ao quadrado. Ok. Então vamos tentar pensar agora. Então, o que aconteceria? Eu tenho a diferença desses dois números. No caso, os números que eu tenho interesse aqui é essa raiz cúbica e o menos 1, que são os números que aparecem aqui, né? E eu sei que o cubo facilita essa expressão. Então vamos tentar colocar essa diferença aqui desses dois números aqui. Ou seja, esse a aqui seria esse meu número aqui, a raiz cúbica de x mais 1, e o b como sendo 1. Então, se eu escrevo isso, se eu faço agora a raiz cúbica de x mais 1 menos 1, ou seja, o a aqui no caso é a raiz cúbica de x mais 1 e o b é 1, ok? Se eu faço isso vezes, então esse termo aqui vai ficar meio complicado, mas enfim, é o quadrado da raiz cúbica de x mais 1, ok? Vou só reescrever aqui. Deixa eu apagar isso aqui.
Vamos fazer um parênteses aqui. Um bracket, isso aqui é o quadrado. Mais essa raiz cúbica vezes 1, que é ela mesma, raiz cúbica de x mais 1. Mais 1 ao quadrado, que é 1. Então eu sei que se eu fizer isso daqui é o cubo da raiz cúbica de x mais 1, ok? Menos o cubo de 1. Mas se você percebeu, o que é isso aqui? De novo, então o cubo dessa raiz cúbica é o que eu queria, que facilita, né? Isso aqui é simplesmente x mais 1 menos 1 ao cubo, que é 1. Quanto é x mais 1 menos 1? É x. E você vê de novo uma certa mágica acontecendo, que a princípio eu não tinha considerado, nem estava olhando para esse denominador que é x, mas eu vi aqui que essa expressão, aqui que é o que ela aparece, usando essa ideia aqui, eu tenho a raiz cúbica, eu tenho uma diferença, será que uma diferença de cubos ajuda? Então, diferença de cubos, escrevi o que é, e aí eu tenho o produto da diferença por esse termo, escrevi aqui no caso que essa é a diferença que eu tenho, são desses dois termos aqui, né? Ou seja, o a raiz cúbica de x mais 1 e o b como sendo 1. Então, escrevi essa expressão aqui no caso, que é essa, quando a é raiz cúbica de x mais 1 e o b é 1, ok? E aí eu sei que essa multiplicação vai dar o cubo desse a, no caso aqui, que é a raiz cúbica de x mais 1, que é o x mais 1, e menos o cubo de 1, que é 1. E aí apareceu o x, que é justamente esse termo que apareceu aqui. Então vamos lá tentar usar isso. Então, de novo, pause essa tela aqui e lembre disso aqui que a gente chegou, que essa expressão aqui de cima, o numerador, vezes essa expressão aqui grande, que é o quadrado da raiz cúbica de x mais 1, mais a raiz cúbica de x mais 1 mais 1. Então, se eu multiplicar isso daqui por esse numerador, eu tenho simplesmente x, ok? Então, foi isso que a gente acabou de ver, usando esse produto notável da diferença de cubos. Então, a gente sabe o seguinte: se eu tenho essa minha expressão aqui, raiz cúbica de x mais 1 menos 1, ok? Eu tenho essa expressão. Então, se eu multiplico por o quadrado da raiz cúbica de x mais 1 mais a raiz cúbica de x mais 1, ok? Mais 1. Então, essa expressão aqui, o numerador, vai ficar bem mais fácil. Aí você diz, mas espera aí, eu não posso simplesmente multiplicar um número, uma expressão matemática por qualquer coisa, porque senão eu posso alterar essa expressão. E, de fato, você vai alterar essa expressão. O único jeito de você multiplicar uma expressão matemática por alguma coisa e não alterar é se essa coisa for 1, ok? É o único elemento neutro da multiplicação, o número 1. Então, se eu quero multiplicar por alguma coisa e eu não quero alterar, eu tenho que multiplicar e dividir por essa mesma coisa. E aí eu não altero a expressão, porque é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, eu vou multiplicar e dividir por quadrado de raiz cúbica de x mais 1, mais a raiz cúbica de x mais 1, mais 1. Ok? E é a mesma coisa que multiplicar por 1. Não altero a expressão. Ok? Ok, então vamos lá. Então, nesse numerador aqui, a gente já viu que esse produto vai simplificar simplesmente para a diferença de cubos. Só vamos escrever aqui de novo, a gente já sabe que isso aqui nesse caso vai dar x, mas enfim, era o cubo da raiz cúbica de x mais 1, menos 1 ao cubo, era o que dava aqui, ok? E aqui vou colocar x, no caso, e aqui eu vou colocar 1 sobre essa expressão gigante aqui, que é o quadrado da raiz cúbica de x mais 1, mais a raiz cúbica de x mais 1, mais 1, ok? E aí a gente já viu que essa expressão aqui de cima, isso aqui, o cubo da raiz cúbica é simplesmente essa expressão, x mais 1, menos 1, vai dar x, ok? Então toda essa expressão aqui a gente já viu, isso aqui é x dividido por x não é 0, né? Então, o número dividido por ele mesmo é 1, ok? E se eu multiplico qualquer coisa por 1, no caso qualquer coisa é essa expressão por 1, é ela mesma. Então, eu fico simplesmente com essa expressão aqui, 1 dividido por raiz cúbica de x mais 1 ao quadrado
mais raiz cúbica de x mais 1 mais 1. Então, apesar de essa expressão não aparentar talvez até um pouco complicada, ela de novo tem uma vantagem como é no exemplo anterior. Então, de novo, eu estou calculando essas duas coisas desde que o x não seja zero. Mas uma coisa que é interessante perceber é o seguinte: eu cheguei nessa igualdade, eu sei que a igualdade vale apenas quando isso aqui eu posso calcular, né? Da mesma forma, quando isso aqui eu posso calcular também. Mas essa expressão eu posso calcular, eu não posso calcular quando o x aqui é zero, porque o denominador seria zero. Já essa expressão, ela tem uma vantagem sobre essa. Essa expressão tem essa vantagem que eu posso calcular ela quando x é zero. Então, se você coloca aqui no lugar do x aqui zero, é como apagar, né, esse x aqui, eu vou ficar com 1 raiz cúbica de 1, que é 1 ao quadrado, é 1. E aqui raiz cúbica de 1, que é 1. Então, vai ficar 1 aqui em cima dividido por, quando x for zero, né? Dividido por 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Então, daria 1/3. Então, essa expressão aqui eu posso calcular quando o x é zero e o valor é 1/3. E essa daqui não. Eu não tenho como calcular quando o x é zero. Então, enfim. Mas ainda assim elas são iguais desde que eu possa calcular essa expressão, ou seja, o x não seja zero, e desde que eu possa calcular essa expressão também. Okay? Então, a vantagem é vice-versa, okay? Aqui no caso. Então, era isso que eu tinha para falar, alguns exemplos relevantes de produtos notáveis, e vamos ver mais outras coisas nas próximas videoaulas.